Vamos lá. Seminário número 3. A gente hoje vai trabalhar. Vocês vão observar uma fragmentação deliberada do tema do funcionalismo, por conta, por um lado, da densidade, por outro, da falta, digamos assim, de familiaridade nossa com alguns tópicos do funcionalismo, né? Na verdade, a gente que é do direito penal acaba se familiarizando muito com o funcionalismo desde o ponto de vista sociológico, que é o que inspira algumas teorias do direito, mas a gente não tem familiaridade nenhuma com o funcionalismo filosófico. E aí é onde o professor Vives entra com bastante ênfase nesse capítulo. Então, fundamentalmente, hoje, o que a gente vai trabalhar é a explicação sobre o que ele chama de funcionalismo psicológico, e ele dá essa denominação por conta das vinculações disso ainda com a ideia de mente, que a gente trabalhou antes. Depois a gente vai trabalhar o funcionalismo sociológico, tem uma transposição aí para um segundo plano, com autores daí que são mais conhecidos da gente, como Parsons e Luhmann. E depois vem a crítica dele ao primeiro, ao funcionalismo psicológico. E aí a gente encerra esse bloco. Porque depois, na crítica ao funcionalismo sociológico, que é o bloco seguinte, vem junto, já acoplado, uma proposição. Vocês devem ter visto do funcionalismo sociológico a teoria da ação significativa, que significa uma passagem, né? Um amparo que ele toma de algumas das características do funcionalismo sociológico, a ponto de que o Carlos Martínez tem aquele artigo que está na bibliografia de vocês, falando dos pontos de convergência, apontando os limites de convergência entre o funcionalismo sociológico e o de teleológico, por ele no artigo, e o modelo do professor Vives. Então, a gente estabeleceu o Luiz Henrique como relator, dessa vez sozinho, desse seminário, e aí depois a gente abre a palavra como de costume. Fiquem à vontade. Luiz. Boa tarde a todas e todos. Eu primeiro confesso que achei particularmente complexo alguns assuntos aqui. Espero que eu não tenha que repetir outras tantas vezes, porque me lembro que na semana passada eu comecei dizendo a mesma coisa. Eu espero que vocês tenham compartilhado. Eu acho que a promessa lá no primeiro dia, em que ele disse, não vamos trabalhar só com um livro, mas vocês não perdem por esperar, vem sendo cumprida rigorosamente. E parte da minha dificuldade é ainda não superada completamente, é ler e pensar por que o professor Vives, por que raio o professor Vives precisa falar sobre isso. Então, uma das pontos fundamentais de antecipo que eu gostaria de perguntar sobre a opinião de todos e todas, especialmente do professor, porque o professor Vives sente essa necessidade, porque eu poderia até, vamos dizer assim, de forma pouco honesta, acusá-lo de ser arbitrário. Mas ele mesmo diz isso, né? Em certa medida, ele reconhece... Vou escolher essa teoria para apresentar. Porque a mim me convém dentro daquilo que eu quero provar. Onde eu quero chegar. Eu não sei aonde que ele vai chegar e por que ele precisa exatamente disso. Mas encaro, nesse momento, pelo menos, como um passo que me parece que o professor Vives acha necessário a gente tratar, passar, para superar talvez algumas pré-compreensões que podem vir, ou questionamentos que poderão vir lá no futuro, e que ele já coloca aqui para que eles não venham, para que eles não sejam desvios, né, no nosso curso, né, do entendimento. Por outro lado, suspeito também que ele possa estar refazendo historicamente o curso da
do que ele considera uma certa evolução do pensamento até chegar num paradigma da linguagem. Então, parece assim que ele está construindo, de alguma forma, às vezes mostrando para depois criticar e às vezes mostrando para depois construir por cima. E daí a minha dificuldade é que eu não sei quando ele está fazendo uma coisa e quando ele está fazendo outra. Acho que essa é uma questão interessante, mas, de qualquer forma, claro, todos leram o texto, né? Eu não vou passar aqui por cada ponto especificamente, mas procurando saber um pouco mais sobre o funcionalismo psicológico, eu tive a impressão que, dentro da psicologia, é mais fácil você ver eles falando alguma coisa como psicologia funcionalista do que funcionalismo psicológico. Parece que não faz diferença, mas a preocupação da psicologia científica ou da filosofia da mente relacionada a esse tema é resolver problemas muito práticos. E nós, por outro lado, estamos preocupados com as questões de base teórica que fundamentam esse pensamento, né? É por isso, inclusive, que me parece que o professor Vives chega num determinado momento a respeito do Jerry Fodor, né? Diz, talvez ele nem queira falar sobre isso, ou certamente ele nem quer falar sobre isso, e a gente então não pode dizer dele que... Mas, olha, essa parte é quando ele fala sobre a diferenciação que ele está buscando desde o início entre ações e fatos que acontecem. O Jerry Fodor não oferece essa diferenciação, mas talvez ele nunca tenha se proposto a fazer essa diferenciação. Então, né? Isso é um ponto instigante, porque eu penso assim, então não é um defeito do professor Vives estar fazendo, porque ele está muito consciente que ele está elaborando alguma coisa onde ele parece que ele vai chegar, mas aqui nesse momento fica um pouco ansioso. Ele fala assim, justamente, eu estou fazendo isso por conta da diferenciação entre ação e fatos. Eu vim buscar, assim, a aposta é assim, olha, eu estava buscando diferenciação entre acontecimentos e ações no plano da teoria do delito. Não deu. Chegamos num ponto sem saída, não beco sem saída, nós vimos isso lá no começo, né, no primeiro dia. Daí depois eu digo, bom, então a solução parece que deve estar no campo metadogmático, ou seja, naquilo que oferece as bases para a dogmática, porque na dogmática ele não sabe do lugar. Então vamos lá ver o que está acontecendo lá. E aí começa a olhar o que está acontecendo lá, desde um ponto de vista, e isso foi a nossa conversa na semana passada, né? É muito fácil erodir o raciocínio que baseia o modelo finalista a partir dos postulados que a gente viu na semana anterior. Não, se saiu dessa porta fora algum finalista, né, depois da aula, a aula foi um fracasso, né? Porque realmente aquilo é demolidor, não sobra nada. Bom, então, aí vem agora, então, um mergulho no funcionalismo, mas tem um degrau aqui. Por que tem esse degrau? Eu já estou colocando aqui as anotações, porque o Luiz está traduzindo isso. Não. Por que tem que ter esse degrau aqui? Então, não vamos ralar no... Se o nosso objetivo é logo separar ações de acontecimentos, por que nós não vamos lá para o funcionalismo sociológico? Tem uma razão. Nós vamos chegar. Então, ele descreve, né, o que, para essa concepção, é um ponto de partida, né? Dizer que existe uma língua original, uma língua da mente, né? E que condicionaria todos os postulados da psicologia funcionalista ou do funcionalismo psicológico. E ele demonstra que, na verdade, isso é uma categoria metafísica dentro desse pensamento, porque parece que realmente eles estão tentando explicar teoricamente, né, um fenômeno que, pelo menos, me parece não foi demonstrado ou não é demonstrado, né? Então, aí ele também
também passa por um questionamento se é possível falar, então, de alguma forma, em consciência, né? E o interessante é que daí eu fui buscar em outros textos que não são do direito, e me parece que realmente essa não é uma discussão importante para eles. Eles estão preocupados, vamos dizer assim, em olhar os comportamentos dentro de uma matriz de funcionalidade. Qual o que esse fenômeno mental disse, por que ele está aqui, né? Ele cumpre uma função, na verdade, dentro do sujeito, da vida do sujeito, né? Como é possível melhorar, né, a vida da pessoa, fazendo com que esses estados mentais melhorem, cumprem suas funções com excelência dentro dos desejos, das crenças, de tudo que tem uma certa conformação social. E eu achei isso muito parecido com o que a psicologia comportamental diz hoje. E é mesmo, né? Porque é a raiz da psicologia Lacan. Então, Lacan você tem uma concepção bem interessante, assim, né? De alguma forma, passando agora a funcionalismo sociológico, eu encontrei logo de cara o que eu imaginava que encontraria, mas não numa nota de rodapé, né? Quando ele fala de funcionalismo sociológico, como uma comparação aos organismos vivos, isso é o que sempre se diz, pelo menos do Niklas Luhmann, né? Ou seja, foi Niklas Luhmann que recorre a Varela e Maturana, dois chilenos, e a respeito do funcionalismo, das funções sistêmicas dos corpos biológicos, narra o sistema autopoético, né? E a apropriação disso pelo Luhmann para o próprio Luhmann um grande salto, né? Na epistemologia da sociologia, né? Então ele já começa, mas ele não fala do Varela e Maturana, só fala realmente quando vai falar lá do Luhmann. No início ele faz essa comparação, mas ele vai passar primeiro, que parece, claro, correto, pelo Talcott Parsons, né? Aliás, Talcott Parsons, que pelo menos até onde eu entendo, sempre aparece no direito penal ao lado do nome de Ruxin. Uhum. Então, para mim, pelo menos, particularmente familiar, né? Não que eu ache realmente correto, né? Ainda tenho certa dúvida de onde que a gente vai chegar falando sobre isso, né? Eu acho realmente muito importante, porém, às vezes parece que quando a gente faz um debate só sobre esse fundamento filosófico e sociológico, a gente muitas vezes dificulta de resolver problemas práticos, e isso me preocupa sobremaneira. Então, ele mostra como que a concepção de Parsons está ligada à concepção weberiana, né? E isso é muito interessante. Uma vez eu lembro de ter visto uma pessoa da área de sociologia falando sobre o desenvolvimento das várias linhas da sociologia e provando que realmente tudo encontrava Weber, Durkheim e parece que mais nada disso existe. Porque a gente talvez faça uma oposição entre alemães e norte-americanos, mas na verdade os norte-americanos estudaram com os alemães também, né? Então, é muito interessante, me parece muito proveitoso ver como que, na verdade, dentro da sociologia, a gente pensar que o Luhmann ele não está assim tão longe, tão extremado como a gente possa pensar no direito penal. A gente pensa que, sei lá, o Jacob está muito extremado do lado de lá, enquanto qualquer outra posição está extremada, não está nesse extremo, está do outro lado. Para a sociologia, eles, me parece, não veem tanto assim, pelo menos é o sentimento que eu tenho. Mesmo como o professor Vives, quando ele coloca essas duas questões lado a lado, é possível verificar, por exemplo, né? O ponto fundamental do funcionalismo de Parsons é a estabilidade, tanto quanto do Luhmann também é. Estabilidade social. Isso. Estabilidade dos sistemas sociais.
Só que enquanto que em Parsons a ação é uma coisa que aparece com importância, em Luhmann não. É o direcionamento voluntário para alguma coisa. Exatamente. Em Luhmann, tudo é resumido a uma estrutura Sistema em torno. sistêmica, completamente sistêmica. Então, parece também que isso diz muito sobre as teorias do direito penal que surgirão na sequência, baseadas ou no Parsons ou no Luhmann, e a diferença entre elas, né? Fundamental, ou seja, é uma diferença de base, né? Muito, muito visível. E até assim, eu fiquei, terminei essa parte do texto com o sentimento de que eu escolhi o seminário errado. Dá a vontade de falar mais, né? Mas o ponto seguinte, o próximo seminário é que vai tratar da crítica, né? Do funcionalismo sociológico. Então, eu ficarei aqui com alguns pontos da crítica do funcionalismo psicológico, né? Então, eles chamam a atenção para o mentalismo, né? E para a ideia de causalidade também, né? Eu confesso também que, nesse momento, tem muita coisa aqui que eu fico pensando se eu estou entendendo direito. Às vezes eu leio e penso, ele está criticando ou ele está conceituando o que ele está falando sobre o mentalismo, por exemplo, né? Ele chama ali a crítica de Putnam, né? Então ele fala sobre o mentalismo, que é essa crença que existem entidades mentais no cérebro, né? Que são cientificamente discutíveis. Então, aqui me parece que ele começa a mostrar o quanto a crítica dele vai direcionar a esses conceitos cientificistas, né? Conceitos que, na verdade, pretendem ser uma forma de conhecimento melhor ou mais puro e não são. Então, ele critica também o ponto desse conceito holístico, né? Ou seja, algo que está, sim, me parece que o problema ali é a vagueza realmente dessas concepções holísticas, né? Então, não conseguem servir de diferencial. Eles não vão ter esse rendimento, não vão servir para nós, né, nesse contexto. E então, caminhando ali um pouco mais para o fim, para que eu não passe muito tempo, que já se esgotou, ele chama atenção também para o problema da interpretação, né? E ele diz aqui que há uma sequência de interações e medidas linguísticas, né, no espaço público, então, que é para isso que a gente tem que olhar, né, e não para esses objetos que parecem ter nesse pensamento uma materialidade que eles não têm, na verdade, né? E depois também fala algo que o professor já comentou, me parece, se eu estiver errado, professor, a respeito da autoridade da primeira pessoa, né? Então, quando nós experienciamos na primeira pessoa, aquilo faz muito sentido, né? Essa divisão, o pensamento e tal, mas quando, na verdade, nós olhamos como um terceiro ou de um terceiro, a única coisa que eu consigo fazer é descrever, né, linguisticamente esse fenômeno, né, esse objeto. Então, isso aqui já tá ali também. Na questão do cientificismo, uma coisa que me chamou a atenção também, muito interessante, que eu, né, na hora eu pensei, puxa, isso tem muita relação com a economia, e daí, 2 parágrafos para frente, ele diz isso, né? Isso tem a ver com a economia. Olha só, né? Claro, né? Evidente. Então, justamente essa questão da teoria da decisão, né? E como isso tem, na verdade, vamos dizer assim, uma utilidade na economia muito clara, né? E os economistas realmente acreditam nisso, né? E eles têm essa formação psicológica, eles estudam psicólogos, de fato, coisa que a gente não costuma fazer. Olha os livros do Daniel Kahneman.
Sim, sim. A maioria dos exemplos que são citados são de economia. Só isso, né? Na verdade, mesmo naquele filme lá, que ele ganha o prêmio, né, esqueci o nome, que é um autor que está falando sobre cálculos matemáticos lá Ih, fugiu completamente. Hã? Não, é isso, enfim, eu esqueci o nome, mas depois eu lembro. E daí, na verdade, por que ele ganhou o prêmio Nobel? Ele ganhou o prêmio Nobel de Economia, embora ele não seja do ramo da economia. Por quê? Porque ele tem uma serventia para a economia justamente de estudar os comportamentos. Então, a economia está muito preocupada com essa relação do comportamento, mas num grau de abstração e generalização muito maior do que o nosso. Para nós, não vai fazer diferença, na verdade, se você souber a tendência do mercado consumidor. Para eles, vai, para eles sai. Mas mesmo nas ciências sociais, eles têm uma influência bastante grande, né? Se a gente for ver o John Elster com o Nuts and Bolts of the Social Science, né? E quando ele trabalha justamente com isso, puramente comportamental para tentar descrever dentro do campo das ciências sociais como os indivíduos agem e por que eles agem. Parece que é uma coisa que se alastra, assim. Mesmo no direito penal, né? Eu lembro de um livro que foi escrito uns anos atrás por um economista para dizer qual é a economia social do crime. Que, na verdade, a decisão racional pelo crime seria movida da mesmíssima forma que o sujeito decide consumir ou não alguma coisa. O próprio Kahneman, no livro dele, no Rápido e Devagar, por exemplo, né, vários exemplos são jurídicos e sobre como há uma influência nas decisões judiciais. Por exemplo, tem um exemplo que ele cita que eu lembro bem, é o exemplo como o horário o juiz vai tomar a decisão pelo dia, se ele está com fome ou menos fome, como isso vai aumentar ou diminuir a chance de um habeas corpus de liberdade ser possível. Sim. E mesmo no livro do Kahneman também tem, vamos dizer assim, questões que parece que você está estudando vendas, né? Porque como é que você convence as pessoas a consumirem, a comprarem. Então, mergulhar nesse mundo, então, mergulhar no mundo, eles estão preocupados com uma imensidão de outras coisas que a gente ignora completamente. Não dá para... Esse é o sentimento que eu tive. Então, a gente tem uma teoria que nos ajuda a não pensar de uma tal forma, mas a gente não consegue, sobre ela, erigir uma teoria de direito penal. Tem outras questões que estão no texto também, que eu, arbitrariamente... Tem que escolher alguma coisa. Bom, Então, palavra aberta, pessoal. Quem vai? Posso ir? Em primeiro lugar, parabéns. Eu tenho muito da leitura que ele fez, como ele pôs, né, as preocupações dele. Foram as minhas, durante um bom tempo. Eu já falava com o Raíssa esses dias que eu leio esse texto desde 2017, e desde 2017 eu leio ele e sinto a dificuldade que o texto tem. Né? Alguma vez você saiu da leitura do texto sem perceber alguma coisa nova? Não. Esse é um negócio impressionante. A leitura dessa vez também me proporcionou alguns... A gente não é o mesmo leitor que está lendo. E aí, naturalmente, faz outras conexões. Mas eu gosto de chamar a atenção, eu chamei essa atenção também no encontro passado, na verdade, 2 pontos atrás, sobre o que o livro está falando aqui. Né? Ele está falando sobre ação, ele está falando sobre a distinção entre fatos e ações, mas ele está falando sobre significado. Desde o começo, né? Porque o que interessa para a gente, no direito penal, é compreender o significado. Então, ele foi para o direito penal, apresentou as diversas visões a respeito do significado no direito penal. Ele foi lá para o finalismo, foi para o causalismo, foi para o neocantismo. Agora, como o professor disse, ele vem para a filosofia, para o funcionalismo, para explicar como a filosofia enxerga essa questão do significado. E o que ele encontra, ou o que ele nos traz, é que a coisa não é tão diferente. Né? Pelo menos essa é a impressão que eu tive. O sofrimento segue. O sofrimento segue. Mas também na sociologia, também na filosofia funcionalista, ele vai encontrar muita referência à questão mente, né?
a questão, busque o significado da conduta na mente. E ele vai lá no Fodor e isso fica evidente, né? A concepção da mente, a visão do Fodor a respeito da concepção da mente. Vai no Parsons, e eu acho que a referência ao Parsons aqui é óbvia, como trouxe o próprio Luiz, que é justamente o Roxy, né? Eu acho que ele traz o Parsons também por conta do Roxy e o Luhmann por conta do Nápoles. Então ele vai nessas teorias e ele encontra lá uma visão computacional da mente, né? O hardware e o software, né? Os significados também do software, basicamente. No Parsons, a coisa não é tão distinta, apesar de ter alguma distinção. E no Luhmann, o que mais me surpreendeu é que também tem essa diferença, né? Porque até a própria ideia de sistema e entorno remete a questões mentais. Me pareceu, eu tive essa impressão também na leitura. Então, eu acho que a chave, novamente, para compreender bem esse trecho do livro do Vives é perceber que ele está falando sobre o significado e de onde a gente extrai esse significado. Né? Eu acho que e é por isso que ele fala tanto da causalidade. A causalidade do mental com relação à ação. Então, o mental causa a ação. Acho que é nesse sentido que ele trabalha tanto essa questão, e ele vem nisso com relação ao Luhmann também. Um aspecto interessante do texto, em que é um problema que alguns autores sempre apontam na concepção do Vives, no meu livro é o 143, logo acima do cientificismo, a teoria da decisão. No capítulo imediatamente anterior a esse cientificismo, né, o parágrafo imediatamente anterior, ele dá uma boa resposta aos críticos que falam, mas e o erro? Né? A questão do erro. Se o significado não está... que o Luiz referiu, né? Se o significado não está na mente, e o erro? Como é que eu sei sobre o erro de tipo, né? E ele faz uma boa evolução sobre essa questão aqui, quando ele diz, ou seja, que podemos conhecer nossos estados mentais porque aprendemos a identificá-los no contexto público em um mundo de objetos constituídos na interação. A autoridade da primeira pessoa, que cobraria o seu sentido no erro, nasce de que o sujeito pode projetar para dentro o que aprendeu de fora, e de que, nesse caso, a falta de um objeto externo sobre o qual errar, a possibilidade de se equivocar reside quase exclusivamente em um defeito de conhecimento da linguagem, isso é, em uso errôneo das palavras. Então, eu acho que um aspecto importante desse que me chama a atenção é justamente essa oposição que ele já faz, que ele se antecipa aos seus próprios críticos. Tem uns spoilers aí. Já tem os spoilers. Mas, enfim, acho que esses são os dois pontos que eu Quem gostaria mais? de trazer. Pois não. Camila ou Jaqueline, vocês sabem. Vai, Camila. Só ia você finalmente um raciocínio. Primeiro, uma crítica em relação ao próprio sistema, né? O sistema jurídico em si e a forma de cooptação, né, institucionais. Porque eu vejo que o Vives realmente ele traz uma mudança de paradigma assim, maravilhosa, e muitos aspectos práticos poderiam ser mais bem interpretados, solucionados. Mas a forma de cooptação institucional através de concurso público, eu acredito que essa é a falha, porque eles possam memorizar o finalismo, né? E talvez o problema aí não é nem se exigir muito dos juízes, defensores, promotores, porque a forma de ingresso já te vicia, né, a pensar finalisticamente, né, desde o finalismo, todas as categorias dogmáticas. Então, assim, só uma crítica inicial a respeito da nossa formatação, né, de Carreira pública. Exatamente. Que poderia ser uma janela, né, muito bem utilizada para poder aí trazer essa mudança paradigmática mesmo das nossas interpretações com base no professor Vilas. O segundo ponto, de fato, eu pensei logo no erro, né? O erro realmente traria aí uma grande inquietação, mas eu iria também além do erro de tipo, eu pensei no erro de proibição,
Será que a gente poderia ainda pensar o erro de proibição como uma excludente de culpabilidade, né? Ainda poderíamos pensar dessa forma? Será que a gente não poderia trazer para o primeiro plano já, né? Dentro dessa busca, né? De trazer um sentido já para a relação, trazer isso já para frente. E é interessante isso, né? Eu já meio que antecipei o seminário da Jaque e a leitura, e eu vejo que o Vives, ele de fato, ele traz essas abordagens mais iniciais, mais introdutórias, porque a gente percebe que ele está evoluindo no pensamento dele, mas é interessante que, quanto aluno, é, ele expõe isso, a insuficiência, né, para esse aspecto que ele quer desenvolver. E aí eu acho uma escolha feliz dele, quando ele disse, olha, não vou por esse caminho do Luhmann e as críticas, né, relacionadas ao cristianismo sociológico, porque para Luhmann tudo tem que ser explicado a partir de conceitos. Né? Então, por isso que ele traz uma nova plataforma de conceitos próprios ou ressignificados aí por direito, né? Porque o Luhmann, na verdade, tem duas fases, né? Uma fase mais biologicista, né? E uma fase efetivamente mais sociológica. E nessa sociológica, ele propõe isso, né? O sistema social ele é complexo e essa complexidade é apresentada de diversas formas, com as funções diversas desses sistemas, que são operacionalmente fechados, autopoéticos, autorreferenciados, mas para tudo isso, ele parte da ideia que tudo tem que ser explicado a partir de conceito. E conceito, né, a gente precisa adotar. Só que nessa perspectiva do Vives, eu percebo que o conceito realmente, né, esse acesso privilegiado que ele falou no início, não é factível, assim, né? Por isso que ele dá realmente a importância em relação ao sentido que é saída das normas sociais, né? E é interessante isso, porque dá um up, né, nas nossas reflexões e traz um grau de sofisticação muito mais elevado. Então, acho que é isso. Bem, já. Professor, eu pensei um pouquinho na questão da insuficiência dessa resposta mentalista, né, na linha do que um pouco o Guilherme vinha comentando, sobre essa construção do significado da interação social, né, e o porquê que esse modelo mentalista, então, ele seria insuficiente, né, que é o ponto que ele fala que nós estaríamos tratando de um objeto na mente, né, ou fora da mente. E eu achei muito interessante, assim, eu não havia parado para pensar, né, nesse ponto que ele vai falar por que essa resposta ela é insuficiente. E aí ele tem um momento que ele fala, os estados internos, eles não podem ser mostrados, né? E aí, novamente, eu acho que a gente vai esbarrar um pouquinho na questão do dolo, né? Porque a gente tem essa mania de querer falar, o sujeito, ele quis, ele pretendeu, né? Algo que nós falamos tão corriqueiramente. Então, me chama muita atenção essa crise do mentalismo, justamente porque ele mostra que esse significado ele é forjado na interação social, né, professor? Não sei se a gente pode dizer dessa forma. E eu gostei muito de uma notinha de rodapé que ele coloca na página 143, é a 203, que fala que a confusão mentalista consiste em atribuir à mente o que nasce na vida social. Eu acho que isso talvez seja um resumo, né, professor, depois do que vai ser a questão da concepção comunicativa. Bem, Eu falando um pouquinho disso, a Jaque, eu gostei muito quando eu li sobre acho que a visão do Fodor, que é justamente sobre a questão da mente inata. Né? senhores, vou fazer só uma interrupção. Tem uma chamada do procurador-geral que eu tenho que atender. Se me permitem. Bom, voltamos aí, pessoal. Então, falava a Jaqueline, mas acho que já tinha concluído, né? Então, tá, a palavra livre ainda. Eu queria só fazer um comentário que eu acho muito interessante de como ele ataca o causalismo das ideias psicológicas, do mentalismo, e como isso está muito refletido dentro da nossa doutrina, né?
E como a gente sempre se volta e a gente tem que delimitar uma causa possível e tem que tratar de uma teoria da causalidade tão engessada, justamente por conta desses problemas que o mentalismo próprio promove, né? Eu não quero entrar no tema do seminário do causalismo, né? Em que a gente vai tratar melhor Da causalidade. Da causalidade, isso. Que a gente vai tratar melhor sobre isso, né? Mas essa é uma coisa muito interessante da teoria do professor Vives, que ele ataca aqui, que, enfim, eu não vou antecipar, mas eu acho muito legal como ele mostra que, olha, não é assim, a gente não pode falar que a gente não pode mostrar que o problema ele está na mente, mas depois, quando a gente vai resolver o problema na interpretação, a gente continua jogando para a mente, para processos que a gente não entende, e vai regredindo ao infinito, e eventualmente chega até o momento que você está nascendo, está chorando, está fazendo qualquer coisa. Então, eu acho muito interessante, principalmente quando a gente vai tratar, e eu peço desculpa por insistir tanto no tema, né? É que é meu tema de estudo, mas quando a gente vai tratar da omissão. Eu acho muito interessante essas reflexões quando a gente vai tratar da omissão, porque é uma coisa que não se dissolve tão facilmente nas outras teorias, né? Principalmente no finalismo, a gente sofre muito quando a gente tenta olhar essa perspectiva da omissão. Então, acho que a minha questão é mais nesse sentido, da causalidade ad infinitum. Que... Não, isso é imprudente, então esqueci. Nossa, não, a posição de garantidor? Tanto que entra aí o problema de fundamentar materialmente uma posição de garantidor, que o Schunemann, ele exaustivamente faz naquele livro que parece mais uma poesia em parágrafos do que... Enfim. O que mais? Nada? Bom, eu tenho, mas a minha já é um adianto do próximo tópico. Está todo mundo ansioso pelo próximo? Devagar com andor, né? Vamos lá. É porque, se a gente fosse entrar com as duas coisas, né? As duas críticas, as duas fórmulas funcionalismo que a gente tinha chegado, seguramente. Então, acaba sendo... Eu tentei essa divisão em algum dos anos ali, e a pessoa que ficou com o seminário enlouqueceu, né? Ficar no seminário de horas e horas, né? Daí você dá 15 minutos para o cara. Meu Deus do céu, tem conexões até amanhã e tem só 15 minutos. Não dá. Então, as coisas têm que ser um pouco compartimentalizadas. Mas, de todo modo, eu acho que o ponto de partida é de Luiz, que é por que falar disso? Né? Eu acho que esse é o grande... Tá, o senhor Luiz está falando que quer diferenciar entre ações e acontecimentos, e já diz que o paradigma mentalista utilizado ainda, e sobram alguns resquícios do paradigma mentalista dentro do funcionalismo psicológico, não vai oferecer nada a respeito disso. Então, por que a gente entra nele? Por que a gente não larga esse troço de lado, já não vamos para frente, já vamos tocando o barco mais adiante? E eu acho que há uma razão, e vocês mais ou menos tocaram nisso, né? Primeiro, eu acho que é ilustrativo para nós pensarmos que existe também um modo funcionalista de ver as coisas que está com o pé dentro do mentalismo, que é uma coisa que, sim, não sei, até eu ler esse texto e daí ir nos livros do Jerry Fodor e tal, eu não tinha a menor ideia. Eu achava que, falou em funcionalismo, eu pensava numa teoria sociológica, eu não pensava numa teoria filosófica, né? E o Vives nos convidou para a filosofia. Esse é o ponto. Ele disse, olha, nós não vamos resolver senão indo nos paradigmas, como nos paradigmas. E esses estão lá. E aí nós aqui roçamos o tema quando tocamos na conexão com o Lacan. Eu acho que aqui o objeto de pensar o paradigma mentalista ou funcionalismo psicológico é justamente para levar o nosso raciocínio para aquele ambiente. Porque a conexão é evidente com a ideia de que existe uma linguagem inata, Lacan, e com a ideia de que existe uma língua-mentes, ou seja, alguns padrões pré-estabelecidos, que na verdade são crenças, desejos, preferibilidade. Veja, preferibilidade não é preferência, né? Não, a preferência é aquilo que você escolhe. Preferibilidade é a possibilidade de escolher uma dessas coisas, né? Antes. Probabilidade, que são coisas todas que estão dentro lá, ou teoricamente estariam atavicamente pautadas na mente do sujeito, né? Então,
Por que se faz isso? Talvez seja justamente para evitar isso que a Júlia falou, né? Evitar um regresso ao infinito. Onde é que para esse negócio? Cara, se tem alguma coisa que move outra, para onde? Pois para nessa língua mentes, para na linguagem atávica do Lacan. Você vai dizer que isso aqui é útil por quê? Ora, é útil porque mergulha nesse paradigma que, de alguma maneira, vem sendo revisitado. Você tem autores de hoje que vão lá se debruçar sobre essa psicologia lacaniana e achar que aquilo ali é linguagem. Não é linguagem. A função disso aqui, a função de mergulhar no Jerry Fodor, no paradigma funcionalista mentalista, para dizer, ó, isto aqui está conectado com aquilo, e quando aqueles caras falam de linguagem, lá estão falando de linguagem inata, de uma coisa pré-concebida, que é muito igual ao paradigma mentalista. E o ponto de conexão é o Fodor. Então, o ponto de conexão para mostrar que quem, na pauta de uma modernidade, ingressa por essa via, termina onde começaram os causalistas e finalistas. Termina no ontológico, termina no mentalismo, termina na filosofia da mente. Porque, de alguma maneira, aquilo lá não é linguagem, é uma crença que tem um dado atávico que condiciona uma série de outras coisas. Porque é isso que, no final das contas, faz o Jerry Fodor. Olha, eu não estou preocupado em separar ações e acontecimentos. Eu estou preocupado em explicar por que que se chega a uma ação. Se chega a uma ação, porque se faz certas escolhas, essas escolhas são pré-programadas no contexto de uma língua mentes. E vem um input, se você pensar desde o ponto de vista de função, né? Que a ideia do funcionalismo é tudo é função, né? Pois então, vamos lá. Vamos pensar desde um paradigma da função. O que é a função? Recebe dados, né? Cataloga segundo uma fórmula e te dá um resultado. Isso é função. Na matemática, onde vocês olharem. Muito bem. Qual é o dado? O dado é o evento. Eu pego o evento, jogo esse evento lá dentro desse paradigma. O que é que esse paradigma tem? Tem alguém que fez uma escolha. Como é que eu sei qual é essa escolha? Essa escolha é pré-condicionada por uma fórmula de língua-mentes que contribui, que é composta por crenças, desejos, possibilidade de escolher isso, probabilidade de escolher aquilo. Então, isso aqui está encalacrado no sujeito. De alguma maneira, o cara vem com o kit, né? Esse kit gera uma preferência e essa preferência gera uma ação. Então, tem uma relação de causalidade continuada, que é essa, né? E que tem, por raiz, uma decisão, mas é uma decisão condicionada por um paradigma da língua-mentes, né? Essa língua-mentes é composta dessas coisas. Então, eu acho que o que o Vives mais quer marcar aqui é linguagem não é isso. Eu acho que a principal crítica que vem lá na frente ao funcionalismo psicológico é dizer, olha, esses caras estão achando que em primeira pessoa eles vão resolver alguma coisa, e não. Porque essa continuidade causal entre uma língua-mentes, um input determinado, né, que resulta em uma vontade que condiciona uma ação, é uma causalidade. É uma relação de causalidade toda processada em primeira pessoa. E o que ele quer destacar aqui, ó, por esta via, não se chega a lugar nenhum. Vamos lá, eu quero de novo, talvez lembrar uma coisa que está escrita no tópico anterior que a gente viu também em Palavras do Vives, né? Não se está dizendo que não exista o processo em primeira pessoa. Está dizendo que ele não é paradigma do direito, né? É muito importante que se diga isso, porque existe uma outra discussão, que é uma discussão processual penal, como o juiz decide, a margem... Vamos lá, existe discussão de processo penal sobre a prova, existem discussões de processo penal sobre o que é lícito e ilícito, e essas são demarcadas pelo direito. Mas como procede o juiz, silogismo regressivo, o estudo disso aí vai remeter a essas pautas humanas, internas, de primeira pessoa. Importa para isso. Não importa para o processo de imputação, evidentemente, né? Porque isso tem que ser trazido para um campo... Quando você entra no campo das normas, daquilo que é a praxis jurídica, nós estamos falando de outra coisa. Tá? Agora, não há dúvida que o juiz é um ser humano, né? Então, ele tem processo em primeira pessoa, né? Ninguém está negando isso. O juiz tem processo em primeira pessoa, então talvez seja interessante estudar isso para saber como é que funciona a cabeça de um juiz. Mas that's all, folks. Saiu daí e vai se remeter à questão normativa, nós já estamos fora desse âmbito. Esqueça. Né? Bom,
Então, Luiz, se eu pudesse dizer, por que nós entramos aqui? Eu acho que há duas razões, né? Uma é para mostrar que, dessa forma, embora não se queira separar ações de acontecimento, se dá uma explicação causal acerca de como é que se chega numa ação, se dá uma explicação causal a respeito disso, né? E que esse paradigma, de alguma maneira, está ancorado no mentalismo, né? E aí, a função de dizer isso é, ora, esse processo de primeira pessoa, toda vez que estiver presente, você já descarta, porque não é assim, e acho que vocês todos já sacaram isso, né? Não é assim que funciona a imputação. A imputação é heterônoma, já morreu aí. Então, eu acho que era só essa função e pouco mais. Não chega a dizer que isso equivale ao que diz que é mesmo, né? Exatamente, porque no final das contas é a mesma coisa, né? Você, de um jeito ou de outro, você cai numa origem. É um passo atrás? É, porque você não está nascendo da vontade. Você está dizendo que essa vontade é condicionada, mas é condicionada por quê? Por uma coisa que também é carne, né? No final das contas, né? Que é uma língua mentes, né? Então, aqui eu acho que o Fodor está muito mais preocupado em dizer que função exerce o fenômeno mental, né? E se livrar, não sei se vocês se deram conta disso, essa fórmula do Fodor é um passo adiante imediatamente da anterior, e é talvez um elo de conexão com o funcionalismo sociológico, na medida em que, ao ser funcionalista, ela conseguiu descartar o dualismo mente-corpo. Porque aqui não há um mente-corpo. Tem uma vontade que é formada por uma conexão entre dados e língua-mentes. Então, é formada de modo causal também, mas não é uma coisa diferente, né? O passo adiante em relação ao que nós vimos antes aqui não tem dualismo. É uma solução monista, nesse sentido, né? O mental e o físico operam da mesma forma, pré-condicionados por sei lá, por isso que ele vai chamar de língua-mentes, né? Bom, daí a questão o Luiz mencionou, a passagem daí é para o Luhmann e para o Parsons, e parece que está tratando de tudo igual, a gente nunca se dá conta que parece que realmente é tudo meio parecido. É mais parecido do que a gente imagina. A gente coloca, normalmente, a radicalidade luhmanniana num canto, mas, vamos lá, o Luhmann não é tão radical assim. Quem é radical é o Jacobs. O Jacobs captura parcialmente o Luhmann e converte aquilo num negócio que realmente é assustador, né? Mas o Luhmann não é tão radical assim, né? Não obstante nasça na autopoiese, não obstante seja um sistema fechado, não obstante tenha lá seus defeitos, que eu não vou dar o avant-première, não vou me meter nisso agora, vamos voltar no próximo seminário para falar da crítica específica ao Luhmann, e é dupla, mas nesse momento ainda não interessa. O fato é que existe uma conexão entre os dois, né? Entre Parsons e Luhmann, e essa conexão se verifica na substituição da causalidade pela ideia de sistema, né? De sistema em torno. Então, a funcionalidade do sistema em Parsons, que tem um componente voluntarista, por assim dizer, e daí eu até anotei aqui, eu não me lembro de quem que eu ia discordar. O Guilherme falou assim, olha, eu acho que até essa categoria de sistema em torno do funcionalismo do Luhmann, ela não escapa das questões mentais. Eu acho que, pelo menos, ele tenta escapar, sabe? Eu acho que ele é reducionista a ponto de dizer que a causalidade sequer opera. Então, se a causalidade sequer opera, não tem uma mente que condiciona nada. E parece que ele tenta escapar mesmo do voluntarismo. Tanto é que, se vocês olharem, vamos lá, Jacobs faz uma apropriação parcial de Luhmann, certo? E você entrar no tratado do Jacobs, as grandes dificuldades do Jacobs são de trabalhar com elemento subjetivo. Quando ele entra no dolo, quando ele entra no erro, quando ele entra na consciência da licitude, é um desespero. Ele tem que se policiar das coisas que ele não fala, que não pode entrar em um componente mental, né? Então, ele fala do dolo normativo absoluto, ele fala de toda essa questão, porque, cara, não dá para entrar. Da imputação, Né? Então, eu não sei, eu acho, olhando assim, eu não consigo chegar
a que eles continuam. No modelo do Parsons, sim, e aí ele se reflete no Roxin. A gente já falou disso do Roxin aqui, né? O Roxin, quando vai falar em dolo, ele acaba fazendo um dolo normativo, que é uma verdade por aproximação, né? Uma verdade por correspondência tarskiana, né? Cara, por quê? Porque existe uma concepção ainda, em certo modo, no Parsons, que é herdeira disso, né? E se vocês olharem, eu queria chamar a atenção para algumas passagens, né? Vejam lá, não sei se eu anotei a página, mas vamos lá. Quando ele vai explicar o funcionalismo do Parsons, ele diz, olha, o Parsons ainda trabalha com a causalidade. Ele fala na causalidade do sistema em entorno, e não no sistema em entorno como substituição da causalidade. Como é que vocês olham para isso pensando na imputação? Quando a gente traduz isso no regime de imputação do Roxin e do Jacobs na imputação objetiva, a gente diz que para o Roxin, a causalidade é pressuposto da imputação. É muito parecido. Né? Então, você vai discutir sistema em entorno na imputação objetiva, sem dúvida, mas a causalidade vem primeiro, que é o modelo do Parsons. O modelo do Luhmann não, a causalidade não interessa, vamos substituir o sistema de causa e efeito por sistema em entorno. E aí o Jacobs diz, olha, causalidade não pinta nada aqui, vamos direto para a imputação. Você vê como é que é o negócio? Há um espelho nessa questão, né? Então, o Parsons, sim, ele cede a essa tentação da primeira pessoa, ao meu modo de ver, quando estabelece algumas ações. E se vocês olharem na página, bom, o meu é essa edição aqui, né? É a segunda edição espanhola, está na página 181, mas é o número 2, ação e sistema em Parsons. O começo é o conceito voluntarista de ação. Cara, que não tem nenhuma diferença entre o conceito personalista de ação que a gente acabou de discutir. Ele até fala em personalidade. Olha só, falar, o princípio de sua obra fundamental, daí você falou, ele remete a Max Weber, que no final das contas, todo mundo remete ao Weber, né? Deve entender-se por sociologia no sentido que é aceitado, onde a palavra é empregada com distintos significados, como uma ciência que pretende entender, interpretando a ação social, para dessa maneira explicá-la causalmente em seu desenvolvimento e efeitos. Por ação deve entender-se uma conduta humana, bem consiste em um fazer externo ou interno, já em omitir ou permitir, sempre que o sujeito ou sujeitos da ação enlacem nela um sentido subjetivo. Olha, do que ele está falando? Que a ação só vai ser identificada a partir do paradigma do sujeito, né? Uma vontade do sujeito. A vontade entra no jogo do Parsons. Esse sistema, que o Jacobs depois vai reduzir ao... como é que ele chama? Sistema... O ser humano é um subsistema psicofísico. Né? Esse subsistema psicofísico do Jacobs, no Parsons, é uma pessoa, né? Uma pessoa, como ser humano, tem sua vontade. E essa vontade interfere ou joga no esquema sociológico de função. Ela tem uma função. Com valores, misturado com valores. Misturado com valores e normas. É tudo que é até engraçado porque o Então não é um normativismo absoluto, né? Isso que é importante dizer. O Roxin, ele se apropria muito do que o Parsons ele usa quando ele vai falar de seres humanos, das personalidades dos atores envolvidos dentro dos sistemas sociais. Cara, então eu acho que mais do que nunca a gente encontra, por exemplo, no conceito voluntarista de ação, uma conexão com o conceito personalista, a ideia de remanescer uma causa, né? Essa vontade causa uma interferência no sistema social, remanesce uma causalidade que o Roxin utiliza adequadamente, né? Para estar alinhado ao seu paradigma, né? E, ademais, a expressão de que a decisão entre meios alternativos se baseia em máximas e seleção de valores de normas. Então, existe uma vontade que seleciona entre as normas, teleologicamente, né, seu propósito de atuação. Por isso que o funcionalismo é teleológico. Nesse aqui, ó, a mim parece que essas duas passagens, eu até anoto aqui, Roxin Plus, a anotação à margem do texto. Diz assim, ó, o voluntarismo de Parsons não consiste, senão, no modelo de ação teleológica, na qual um ator que se propõe a fins em uma situação dada, aplica meios que lhe parecem mais adequados para consegui-los. A decisão entre meios alternativos se baseia em máximas, a seleção do fim se faz atendendo a valores e normas. E isso não é outra coisa, se você olha quando você pergunta para o Roxin qual é a finalidade da teoria do delito.
Qual que é a finalidade da teoria do direito? Finalidade político-criminal de um exercício de proteção subjetiva de bem jurídico, não é isso? Então, existe um fim. Veja, o sistema tem um fim, né? O fim é esse. Então, a gente desenha o sistema de acordo com o fim, assim como uma pessoa desenha seus projetos de acordo com as suas finalidades. Então, existe uma equivalência funcional entre a finalidade individual e a finalidade do próprio sistema. E aí a pergunta é, como é que se relaciona o sistema em torno? E aí é onde aparecem, depois nós vamos ver nas críticas, algumas incongruências, né? Onde mais sofre o sistema do Roxin é encaixar essas duas coisas, né? E acaba caindo em coisas como não saber muito bem onde põe o subjetivo, a ideia de culpabilidade acaba sendo remetida mais para frente, né? A necessidade de pena entra na culpabilidade, mas você não sabe muito bem onde pôr, o sistema acaba ficando meio manco, você acaba demandando ajuste, porque parece que tem algumas coisas aí que estão escapando, mas a gente vai ver isso depois. O que o Guilherme falou foi muito interessante. Eu realmente fiquei muito... Me lembrei de um conceito que aparece no texto também. Talvez tenha uma importância muito grande, tanto para o Roxin, mas talvez ainda mais para o Jacobs, que é da equivalência funcional. Quer dizer, eu tenho estruturas que funcionam como se fosse, mas não são. Então, às vezes, alguma coisa pode realmente soar, na minha opinião, como mental, mas não é. Se você olhar mesmo, ele está querendo dizer, isso aqui é equivalente à causalidade, isso aqui é equivalente ao dolo, mas isso aqui é uma outra coisa. Né? Porque daí você consegue... É bom para ele, ele consegue fugir das críticas. Tem alguém fala, não, mas então você está no paradigma. Não. Isso aqui eu escolhi esse conceito com esse formato como um sistema de equivalência. Continua sendo tarskiano. Isso aqui é uma verdade como substância? Isso aqui é uma tampa de caneta? Não. Mas eu olhando aqui, ela tem uma aparência de tampa de caneta, que eu vou tratar ela como se fosse. Né? Então, assim, eu não tenho uma verdade, mas eu quero que aquilo que eu represento equivalha à verdade. Né? Por isso que a gente chama de verdade como equivalência, no sentido do Tarski, né? Alfred Tarski, né? A respeito da verdade. Continua sendo uma verdade, porque parte de um paradigma. Como é que eu questiono isso aí? Né? Não dá. É um dogma. Né? Então, no meu, como disse, a página 182 tem isso. Isto é a primeira página. Veja a segunda. A atividade teleológica se encontra delimitada por estándares normativos e orientações de valor. É fundamental, diz Parsons, para o esquema da ação, uma orientação normativa, no mesmo sentido que o espaço fundamental para o esquema da mecânica clássica. Não há alguma coisa tal como ação, senão o esforço para ajustar-se a normas. Então, veja lá. O esforço para ajustar-se a normas, em Jacobs, é de um subsistema psicofísico. Né? Em Roxin, é um esforço pessoal de vontade de ajuste às normas. Então, no Jacobs, até quando ele fala em frustração, não é de um sujeito. É de expectativas. É de expectativa. Né? Então, vamos lá. Aí a parte da crítica ao primeiro funcionalismo, que daí vamos entrar, depois nós vamos pegar a parte dos outros, do Guilherme, do pessoal, mas ainda naquilo que o Luiz estava falando, a crítica ao funcionalismo psicológico aparece em 2 pontos, e eu acho que talvez eles sejam também uma ancoragem necessária. Né? Respondendo aquela tua primeira pergunta, por que nós viemos nos meter nesse negócio, cara? Quem que eu quero saber do Harry Potter, se no final das contas não vai usar para nada? Né? Eu acho que ele utiliza. E aí eu acho, Luiz, eu não sei se foi bem interpretado o ponto do holismo, tá? Porque eu tenho a sensação, às vezes acontece isso com o Sr. Vives, né? Ele vai travestido de um autor e ele fala, você tem a impressão, pô, isso aqui, se está dentro do capítulo da crítica, isso aqui é uma crítica ao holismo. Não, na verdade, ele apresenta o holismo como uma crítica ao foda. Foi isso, eu realmente não entendi esse ponto. Eu não tinha certeza que eu estava lendo uma crítica ao conceito. Ele usa o holismo do significado para dizer o significado é holista. Né? Então, aqui é uma crítica ao ato da imputação consistir
em uma forma de interpretação, né? Porque se o juiz está condicionado a exercer uma hermenêutica, ele vai lá interpretar alguma coisa, né? Uns fatos, umas normas, ele vai interpretar o negócio. E a ideia de você usar essa língua mentes, você usar um pré-condicionamento e tal, permite ao juiz escamotear esse problema, né? Olha, que não vou fazer propriamente uma interpretação, senão que eu vou dizer, olha, isso aqui proveio de uma vontade, essa vontade está ancorada por pré-condicionamentos, que são a língua, a mente do cara, e aí isso imputa a responsabilidade para ele. Me parece uma simplificação, quando na realidade existe uma intersubjetividade onde o objeto condiciona o sujeito condiciona o objeto, e, portanto, é holista, né? Existe um realizar em intersubjetividade do sentido das coisas. E aí nós entramos naquilo que o Guilherme tem razão. Vive está falando o tempo todo do significado. Então, acho que aqui ele vai fazer a crítica ao significado. Assim, ó, a ideia de que o significado é holístico, ou seja, as palavras das orações podem confrontar-se com seus objetos, não podem confrontar-se com seus objetos uma a uma, senão através de corpos complexos de enunciados, se atribui geralmente a Quine, né? Ainda que tem de trás de si uma larga história ao que o próprio Quine remete, né? E essa história, segundo o Hilary Putnam, né, se opõe, em primeiro lugar, aos intentos positivistas de mostrar que todos os termos que podemos compreender podem ser definidos a partir de um grupo limitado dos termos observacionais. Ou seja, aquilo que eu descrevo corresponde a algo que pode ser observado. Isso é falso. Isso é falso na essência, né? E, consequentemente, se opõe à definição do meio pelo qual se explica ou fixa o significado das palavras. Ou seja, qual é o meio que fixa o significado das palavras? Nós vamos ver mais adiante, lá, isso é spoiler, né? Lá na frente, com o emprego mais visceral do Wittgenstein, que é o uso das palavras, né? Isso convida a gente, e aí convido vocês, né? Vocês sabem que aqui ninguém sai da aula sem uma dica de cinema, né? O Gênio e o Louco. Vamos assistir o Gênio e o Louco. Filmaço. Porque o que acontece? Aí, o cara é desafiado para fazer um dicionário da língua inglesa. Ou seja, os caras de Oxford, tá? Uma turma assim, não são propriamente ignorantes, né? Um grupo de linguistas de Oxford se reúne para fazer o dicionário definitivo da língua inglesa. E aí se deparam com problemas, enfim, não vou dar spoiler do filme, vocês vão ver o desenvolvimento do filme, e aí tem um cara que é taxado como doido, está internado lá. Enfim, você vai pensar muito bem quem é o gênio e quem é o louco, mas deixa isso para lá, que acaba apresentando uma série de palavras, né, para o protagonista da organização desse dicionário, e sempre descobrindo coisas novas e tal. E o cara manda e ele vai, ele estuda, e realmente tem aquele, foi usado em tal lugar, com aquele sentido. E o camarada vai. E tem uma passagem, que daí não afeta o enredo do filme, né? Vocês vão poder ver o filme com tranquilidade, sem que isso seja um incômodo, mas lá no final tem uma passagem que eles já inconformados com a dificuldade imposta pela empreitada, um visita o outro, já não estão mais próximos, trabalhando, um visita o outro, e daí eles estão conversando, daqui a pouco eles escutam as camareiras arrumando um quarto, e uma conversando com a outra e usando uma gíria numa palavra no sentido que eles não tinham visto ainda. Está terminando o filme, sabe? Mas elas... E todos eles capturaram, os dois capturaram a essência das palavras que elas usaram. Cara, sabe? Porque se a gente convencionar, eu faço isso na sala de aula, a sala do Leandro e da Júlia viveu isso. Eu brinco na sala de aula e digo assim, olha, o cara chegou atrasado. E aí eu digo assim, abacaxi. Abacaxi não tem nenhuma relação com chegar atrasado. Abacaxi. E aí chega um segundo atrasado e digo a mesma coisa. E eles participaram do processo de comunicação de sentido dessa palavra naquele uso, certo? O que vai acontecer com essa comunidade de fala quando chegar mais um atrasado e eu disser abacaxi? O cara sabe que eu estou falando criticamente do atrasado. Eu estou fazendo uma crítica ao atraso. Para o cara que entrou e viu aquilo pela primeira vez,
transmissão de mensagem zero. Para quem participou do processo de comunicação de sentido, ou seja, quando uma palavra foi empregada num dado sentido de um contexto, este uso pode, repetidamente, tornar estável o sentido da palavra a respeito daquilo, que significa que o que pauta o significado de uma palavra é o uso numa comunidade de fala. É por isso que daí eu brinquei, já avançando, né? Disse para vocês assim, olha, depois que o cara cursa o curso de Direito, ele não usa mais a gíria tipo, porque o tipo para ele significa, né, a previsão legal do código. Porque ele começa a usar isso tanto na sala de aula que sai do vocabulário de gíria, porque o uso cristalizado numa comunidade de fala traduziu aquilo. Né? Então, é isso que ele quer dizer quando ele vai dizer assim, olha, essa pretensão de que cada palavra vai corresponder a um objeto definido. Então, é só pensar nos conceitos normativos que a gente usa na imputação, né? Ato obsceno. Você pensar em quando foi previsto no código e a vigência de hoje, será que são iguais? A mim parece que não. Né? Então, os conceitos normativos, os elementos normativos do tipo dão muita pista para a gente ver o que é essa questão do holismo do significado. O significado é fluido, não é estanque. E aí dá um desespero, porque daí o Guilherme falou muito bem, já prevendo a economia da crítica, fez uma referência a uma página determinada, que aqui no meu é 195, 196, que é assim, ó, que podemos conhecer nossos estados mentais, porque aprendemos a identificá-los no contexto público, no mundo em que os objetos são constituídos em interação, a autoridade da primeira pessoa nasce de que o sujeito pode projetar para dentro o que aprendeu fora. E que, nesse caso, a falta do objeto externo sobre o que errar, a possibilidade de equivocar-se, reside quase exclusivamente em um defeito do conhecimento da linguagem, isto é, no uso errôneo das palavras. Significa dizer assim, ó, essa ideia que nós temos do mental, do sentido mental do que eu quero, não é projetada de dentro para fora de uma língua mentes, de um escambau, sei lá, de uma linguagem inata, do que vocês quiserem. É de fora para dentro. Nós apreendemos o sentido das coisas e depois usamos esse sentido. Né? Vamos lá, a criança está no Santo Agostinho. Não precisamos ser modernos para isso. Né? Santo Agostinho, quando vai explicar como é que uma criança aprende a falar, o que ele diz? A criança olha para a água e aí tá com sede, chora. Chora. E aí o pai pega o copo d'água e diz, você quer água? E a criança bebe. No outro dia, a criança está com sede, chora. Água. E oferece o copo e ela bebe. Cara, dentro de pouco, a criança diz água. Porque ela associou o uso da expressão do fonema, que ela nem sabe escrever, né? E é assim que se aprende linguagem, pelo uso. Então, é de fora para dentro, não é de dentro para fora. É aquilo que, se transportado para Wittgenstein, tá assim, ó. O que existe em um processo de comunicação de sentido, no qual você foi transmissor ou receptor de algo. A existência do mundo são os processos de comunicação dos quais você fez parte. Porque, assim, para mim foi a coisa mais confortadora que eu já ouvi a respeito de vida e morte. Né? Porque, assim, a gente vai se debruça nas religiões, tem explicações complexas e tal. E eu vi que essa é concluir muito simplesmente que a tua morte não faz parte da tua vida. Porque, né, é simples, não é? Pense. Você tem 5 sentidos. A comunicação se estabelece através deles. Todos. Sentido olfativo, tudo. Né? Você apreende coisas através dos seus sentidos. À margem de que haja uma existência pós-mortem ou não, aqui eu não vou vilipendiar a religião de ninguém, simplesmente vou dizer que à margem de que haja ou não, se houver uma vida pós-mortem, certamente não é com os mesmos sentidos, ou na mesma dimensão, se quiserem, que a gente usa. Né? Não é com o olfato, tato, não é assim que opera. Se é que opera. Eu vou respeitar também o ateu que acredita em nada. Seja como for, do lado de lá, ou seja, depois da tua morte, não tem mais os teus sentidos de agora, certo? Se aquilo que existe no processo de comunicação de sentido
é aquilo que você participa como transmissor e receptor de algo. E naquele momento que você morre, cessam os teus sentidos, você participa como? Zero, certo? Então você não participa da sua morte. A sua morte não faz parte da sua vida. Não faz parte. Faz parte da morte dos outros. Essa você consegue perceber através do sentido, mas a tua não. A única coisa que não faz parte da tua vida é a tua morte. Então você está preocupado com isso por quê? Você simplesmente, com esses sentidos teus, não vai se dar conta. Não faz parte do teu mundo. Não faz parte da tua vida. Eventualmente pode fazer parte de outra, com muitos sentidos e tal. Então, não faz nenhum sentido lógico o sujeito se preocupar com a própria morte. Esse é o principal término. Lógico. Não estou nem dizendo religioso, mas filosófico mesmo. Então, depois que eu entendi isso, né, o que é que faz? Então, daí todos os objetos no mundo, inclusive a vontade do cristão, que nós estamos imputando, no final das contas, não é um ente no mundo. É uma expressão de sentido que eu estou dando para aquilo que aconteceu. Estou dizendo que ele foi o autor de alguma coisa. Daqui a pouco ele vai dizer que não. Mas a experiência em primeira pessoa dele me vale zero. Porque o problema subjetivo é, na verdade, intersubjetivo. E essa talvez seja a grande questão aqui. Ó. A preservação do mentalismo esconde o problema da interpretação. Foge do problema da interpretação. Né? Isso está escrito. Né? Eu não sei em que passagem aqui, eu não tenho a página. Mas, basicamente, o que se diz é isso. A experiência em primeira pessoa, no final das contas, né? Dizer que essa decisão é tomada em primeira pessoa, né? Aqui, ó, 139, o significado. Bem, enfim. Bom, o problema do mentalismo é esse. E o outro problema é o problema da causalidade. Ora, se o significado é holístico, né, como é que a gente pode dizer que ele é causado? Né? A causalidade acaba sendo, e depois a gente vai entrar nisso mais adiante, o Sr. Vives vai falar da causalidade, mas olha, a causalidade é um hábito da mente. Né? Uma afirmação que eu faço a partir de repetições empíricas do que eu vejo, e introjetei aquilo como experiência empírica como o uso da linguagem. Usei tantas vezes a linguagem significado para definir algo, que eu vou usar aquilo e todo mundo vai entender, porque todo mundo participou dessa experiência. Todo mundo participa da experiência de que o sol nasce todos os dias. Nós partimos do pressuposto que amanhã vai nascer também. E é uma hipótese só. E não uma relação de causalidade concreta. Você diz, cara, mas nasceu desde que ele foi assim. Mas é uma crença. Agora, né? É um hábito que a sua mente formou a partir de uma repetição. Mas depois nós vamos entrar nisso com mais detalhe lá no seminário sobre causalidade. Eu queria ainda destacar as questões do Wittgenstein, que daí talvez vão entrar em um ponto referido pela Camila, referido pelo Guilherme, referido pela Jaque, que é a questão do erro. Né? Lá na página 194, a autoridade da primeira pessoa assinala Wittgenstein que há uma assimetria entre a primeira e a terceira pessoa. De onde vem essa assimetria? Os verbos psicológicos em terceira pessoa devem ser verificados por observação, enquanto que na primeira, não. Eu sei, eu quero. É um verbo psicológico. Mas o terceiro vai ter que observar alguma coisa para dizer o que eu quero. Né? Se eu não me manifestar em nada, se não houver nada perceptível pelos sentidos do terceiro, bom, como é que ele sabe o que eu quero? E essa atribuição, então, resulta inacessível, né? Resulta impossível, sem uma expressão. E a expressão nem sempre é sozinha, ela, vamos lá, conduz claramente a um resultado. Né? Ele até dá alguns exemplos e remete ao Austin. Aí é aquele how to do things with words, né? Como fazer coisas com palavras. O sujeito que quebra uma garrafa em um navio está inaugurando ou batizando o navio. Né? O sujeito que lê uns termos
de um contrato pode estar celebrando o casamento, né? Então, uma coisa é o que se faz locutoriamente, outra coisa é a ideia que está por trás daquilo que se faz locutoriamente, aquilo que se diz, né? E outra coisa ainda é a performance, ou seja, o contexto em que se faz o que se faz. Todo ato de fala tem tripla dimensão, segundo o Austin. Todo ato de fala é locutório, ato de fala entenda aqui ação também, né? As manifestações dos sentidos. As manifestações capturáveis pelos sentidos. Então, a ação, qualquer ação, né? Tem um dado locutório, ilocutório e perlocutório. Ou seja, tudo que se diz é o que se diz, é a ideia que está por trás de quem diz o que diz, e é também o contexto em que se emprega o que se diz, que é a perlocutória, essa tríplice dimensão. E é muito importante entender isso, porque só a partir dessa ideia perlocutória, o contexto, é que você vai conseguir atribuir alguma coisa de sentido. Enquanto você fica no ato locutório ou ilocutório, você não chega lá, né? E até onde chegou as dimensões que trabalhavam com mentalismo? Até o ato ilocutório. O texto pode desdizer o que era a ideia do sujeito. O sujeito mais adiante vai fazer uma passagem que ele diz assim, escuta, cada fato que aconteça, cada resultado que você produziu sem querer, é a prova concreta de que não há nenhum condicionamento entre a tua vontade e aquilo. Se você ofendeu alguém sem querer, quando você provocou alguém sem querer, quando você... Sabe? Tudo aquilo que você alguma vez fez e não era o teu propósito é a prova empírica de que a tua vontade não condiciona a tua ação sempre. E que, portanto, não pode ser capturada como base para definir a tua ação. Isso, assim, depois que ele disse, fica óbvio. Mas até então a gente fica sofrendo, né? Rodando em círculos. Professor, pergunta. Pode dizer. A ideia de que a cogitação não é a princípio punível deriva dessa ideia de não se ter acesso a essa intenção? Na verdade, mas veja, a criação da cogitatio não, porque a cogitatio, ou seja, a estrutura do iter criminis é medieval, é pré-teoria do delito, né? Então, quer dizer, nos livramos, deixamos de lado completamente a cogitatio, mas continuamos usando o dolo como um dolo mental. Resolveu o quê, né? Então, sabe, é uma separação pouco útil, né? Até mesmo quando você faz avaliação, por exemplo, do que é ato preparatório e ato de execução, qual é o critério que você utiliza? Eu prefiro o terceiro critério que a doutrina fala, que é a ideia do início da realização do plano do autor, né? Objetivo, como é que é? Individual, né? O objetivo individual. Por quê? Porque se você tem dados que demonstram qual é o plano do autor, você tem que olhar se aquilo que ele fez tem o significado do início do plano, ou não, né? Ou você não tem os dados do que era o plano do autor, você não consegue saber se ele conseguiu iniciar a exteriorização daquele plano. Então, me parece que isso combina muito mais com um modelo linguístico do que você dizer assim, o critério é subjetivo, se ele quis realizar o fato ou não quis, ou se ele é objetivo formal, ele cumpriu os elementos do tipo. Cara, os elementos do tipo, de repente, objetivo material, ele atingiu o bem jurídico. Vou dar um exemplo bem concreto do crime você fala na sala, o golpe do bilhete, o cara aborda o outro, vem com aquela conversa, um bilhete premiado, você sabe onde é que mora o Antônio, você me levar lá, porque tem um bilhete premiado lá. Cara, aquilo já é o início da realização do plano. Você tomar uma estrutura objetivo material, quer dizer, onde é que está a aflição do bem jurídico? Obter vantagem, estelionato, né? Obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, não houve nem a vantagem nem o prejuízo, mas que o plano está em curso, não há nenhuma dúvida. É um ardil andando, né? Tem um exemplo muito bom no compêndio de direito penal daquela lei dos sujeitos que iam realizar um furto numa instituição financeira, começaram a cavar um túnel e eles cavaram já 78 metros e a polícia descobriu que faltavam 12 metros para chegar à instituição. E nesse caso... As pessoas foram fazer um passeio. E aí a tese da defesa era que... Não é tentado. Não era tentado. É atos preparatórios.
Mas o STJ mencionou que A teoria individual formal, né? Realmente você não está na Elemento antessala do da subtração. Você não está Então, no você momento da precisa saber qual era o plano, Não tá né? Se você tem os dados do plano, ok. Se você não tem, vai ser muito mais difícil, mas se você tem os dados do plano e aí coteja com aquilo que o sujeito fez, se ele pôs o plano em marcha, não pôs o plano em marcha, você sabe se iniciou ou não iniciou, né? Parece muito mais lógico, sim. Enfim. A outra coisa que eu chamaria a atenção para vocês, aqui no meu, na página 194, é o item a autoridade da primeira pessoa, que eu acho que esse é o fundamento, Luiz, o fundamento principal pelo qual se busca apresentar o funcionalismo psicológico para poder criticá-lo e criticar com ele a autoridade da primeira pessoa, né? Vai sendo uma muleta para fazer a crítica mais apropriada. E ele convoca o Wittgenstein para isso. Assinala Wittgenstein que existe uma assimetria, né? Como eu falei depois. Concedemos uma especial autoridade ao sujeito quando fala de suas próprias crenças, desejos, esperanças, etc., que parece explicar-se de forma natural pelo recurso cartesiano da experiência interna. Durante muito tempo, esse foi o modo de ver. Isso é, pelo acesso privilegiado que o sujeito tem ao conhecimento dos estados pelos quais atravessa a substância pensante. Parece que a concepção contextualista de mente, que se adapta, sem dúvida, com mais facilidade ao uso da linguagem em terceira pessoa, tem aqui o seu calcanhar de Aquiles, né? Bom, mas toda vez que eu experiencio isso, então eu acho que o que sustentou a validade do mentalismo a vida toda foi essa sensação que a gente tem de que a gente pensa e a gente age. Então você vivencia essa experiência. Cara, isso deve ser certo. O que a gente se esquece é que o processo de imputação é heterônomo. E, portanto, é intersubjetivo, né? Aí já está fora de você. Inclusive, esse processo em primeira pessoa é científico, né? Pois é. Porque eu observo e descrevo o que eu sinto. E bate, né? Que coisa impressionante. Claro que bate. Bate só para você, né? Esse é o ponto, né? E então, aí entra aquela parte que vocês muito bem referenciaram, né? Do preferidor racional, né? Que é aquela história toda da economia. Ô, Luiz, eu achei que isso aqui bate com a economia. E bate mesmo, daqui a pouco está escrito que bate. De fato, é assim, né? De fato, os estudos econômicos estão na ideia de um cientificismo da chamada teoria da decisão. Como é que o cara toma a decisão? Né? E aí eu vou ver os pré-condicionamentos dessa tomada de decisão. A ideia de um preferidor racional. A gente está falando aqui, claro, estamos falando, de repente, de teorias da decisão que já estão meio caducas, meio desatualizadas em relação ao nosso mundo de hoje, mas vamos lá. Isso está voltando por outra via, que eu gostaria que vocês prestassem atenção, os Big Data. Os Big Data. Então, isso está definindo formas de tomada de decisão político-criminal, formas de distribuição da polícia, e até mesmo há quem proponha que isso deva ser um substituto do Paulinho e de outros assessores do juiz, né? Já leva para o juiz um pré-condicionamento com base num preferidor racional de Big Data. Se a tendência é essa, é assim que opera o ChatGPT. Não sei se vocês já viram. Acho que o Guilherme já fez algumas experiências engraçadas, né? Perguntou o que era ação significativa, e veio cada besteira. Assim, porque, claro, se escreveu mais besteira sobre o assunto do que coisas coerentes, mas quando você toma o Big Data, pois tem um monte de besteira, a besteira prevalece, né? E é assim. Porque tem um universo enorme de dados, e aí existe uma tendência. Então, é um estudo de tendências. Então, essa ideia de tendência, de como é que se toma a decisão, como vem vindo vem retroalimentando a nossa convivência com o direito penal através dos processos de Big Data. Está bem claro assim, no nosso cotidiano forense, né? Cada vez mais a tal teoria da decisão vem sendo proposta. Mas aqui, como ela está apresentada aqui, dentro da ideia causal, do mentalismo, ou daquele funcionalismo psicológico, ele está apresentando isso dentro de uma ideia de que essa tomada de decisão vem pré-condicionada por essa língua mentes, e mostra como isso, de fato, é inconsistente, né? Do ponto de vista da tomada de decisão racional do juiz, ou pautada normativamente, vai depender muito mais do modo como se usa um determinado termo ou um determinado reconhecimento do que de outra forma qualquer.
E aí depois ele vem, por último, eu acho que essa é o último tópico, a ideia do cientificismo e humanismo anômalo. O que ele vai tratar aqui? Ele vai dizer, olha, se tentou por essa via do funcionalismo psicológico um caminho que preservasse o cientificismo como base estruturante da forma de pensar. E daí ele vai mostrar como essa tentativa monista desse funcionalismo psicológico é uma tentativa de saltar o erro categorial a que a gente referiu, que aconteceu no dualismo, né? Transpor o mental para o... E aí depois a solução, aquela do Cirne, que era tudo, então, ontológico, né? Eram movimentos do cérebro. Agora já não se diz isso, mas se diz que existe uma língua mentes, que é um condicionamento, é uma forma de dar um salto e que fracassa num ponto determinado, que é o holismo do mental. E aí vem a crítica do Davidson, né? Vem falar de que o próprio, aquilo que a gente tem é de fora para dentro. Existe um condicionamento de fora para dentro, assim como de dentro para fora. Ou seja, o meu background. E o background de vocês, é só ver o que vocês tiveram de dúvida, né? Parte do seu background. Vou dar um exemplo muito concreto no que a Camila falou. Preocupação dela com as carreiras públicas. Por quê? Porque ela é de carreira pública. Né? Então, ela vai ter uma preocupação que, obviamente, não vai assaltar o Leandro, nem o Luiz, nem o Guilherme. Ela é de carreira pública. Então, cara, a gente tem que estudar lá o Damásio de Jesus para poder passar no maldito concurso. Eu fiz isso, tá? Assim, não é privilégio. Eu também, quando li 4 vezes os 4 volumes do Damásio de Jesus. Na época eram 4, depois virou 5, mas eram 4. Eu li 2 vezes o livro inteiro do Rubens Ezequiel, li 4 vezes o Humberto Teodoro Júnior, os 3 volumes. Estudando para o concurso. Se me perguntasse, algumas coisas eu sabia até o número da página. Porque é um pouco isso. Né? Mas por que você faz isso? Daí a pergunta é, né? Eu olhando para trás e olhando para o meu próprio comportamento, eu estava jogando o jogo. Né? O jogo é esse. O jogo é, eles querem saber que eu saiba isso também, isso que eu vou saber. Quando eu passei no concurso aqui, isso é técnica de passar em concurso, né, gente? Isso é técnica, não é ciência. Técnica. Né? Quando eu fiz o concurso aqui, para professor, também foi assim. O que eu fiz? Eu fui, olhei quem era a banca, olhei tudo que cada um escreveu sobre todos os assuntos do edital da banca e preparei um resumo de cada item do edital das opiniões da banca. Ou seja, eles ouviram eles, não eu. Eles ouviram eles. Eles acharam legal e me aprovaram. Né? Aí depois, quando eu fui escrever o meu livro de parte geral, eu tive que sentar e reescrever tudo aquilo, porque era a parte geral inteira, o meu exame. Mas eu escrevi uma parte geral da qual eu não acreditava. Então, eu comecei criticando item por item do que eu não tinha escrito, para poder chegar num texto. Veja, porque eu estava jogando o jogo. Né? Eu estava falando a linguagem deles. E eu acho que isso é um grande ganho, talvez, dessa disciplina, também seja esse, especialmente para os colegas que são advogados. Né? Poxa, você vai ler a sentença do juiz e vai falar, esse cara, eu sei qual é a linguagem dele, vou escrever a linguagem dele. Porque senão eu vou formar o processo de comunicação e vai falar que esse negócio está muito bem lá na teoria, mas aqui na prática, qual é o outro. Eu vou falar a linguagem dele. É tipo o critério da dosimetria, né? Então, hoje, a aula vai ser vivenciada na experiência. Né? E aí, não custa dar mais um spoiler, já que nós estamos aqui dentro da passagem dos comentários do Luiz para os comentários do Guilherme. Por que a gente foi parar na filosofia? Né? Porque a gente veio de lá. O senhor disse que ia separar entre ações e acontecimentos, saiu lá da teoria dele, veio parar na filosofia e o funcionalismo psicológico não funcionou, vai atacar também o outro funcionalismo, talvez seja exatamente para isso. O convite final, isso é um spoiler de fato, o convite final é assim, ó, venham para a filosofia para resolver esse problema, porque na filosofia, a margem de resolver ou não é um problema, né? Na filosofia se deu um passo que na teoria do direito não se deu ainda, ou pelo menos até então, né?
estamos falando dessa época aí, né? 96. Qual o passo que a teoria do delito não deu? Abraçar a filosofia da linguagem como ponto de partida. E é o que ele propõe no livro. Então, esse é um spoiler geral do livro. Qual é o objetivo do livro no final? Olha, propor que, já que os filósofos deram esse passo, vamos nós também dar esse passo como forma de evoluir teoricamente. Porque houve um esgotamento das teorias num ponto que é muito crucial. As teorias não conseguem oferecer algo convincente nem a respeito de ação, nem a respeito de norma. E esses dois elementos são centrais na conformação de uma teoria do delito que produza resultado mais justo. Então, vamos tentar, por essa via, dando o passo que a filosofia deu, que é a crítica, o turning point linguístico, transportar isso para cá, ver como é que isso opera, que talvez dê um resultado melhor do que aquele. Essa é a proposta do livro, no final das contas. Vamos abraçar esse paradigma metadogmático e trazer para dentro do dogmático, como uma crítica a ela, né? E ele disse no final, até que nos escritos posteriores, né, na segunda parte do livro, olha, para mim até desprezava que existisse uma teoria do delito. Afastava alguns fundamentos, princípios, né, de alguma forma pautarem a coisa que ia dar tudo certo. Mas se vocês quiserem usar o sistema, também dá para dar certo. Mas ele precisa falar o que é mesmo o conteúdo dele, e não essas ficções. É falar do conteúdo de verdade, que é um conteúdo de princípios constitucionais básicos que visam produzir o resultado mais justo possível. Esse é o negócio. E vão disfarçados com outros termos, e esses termos remetem a certos conceitos e concepções que não produzem o melhor resultado. Se pode produzir resultado melhor. Tá? Essa é a proposição. Bom, a gente já falou daquela página 195, 196, né, na questão do erro, mas não custa voltar a isso, né? Sobre os aspectos práticos, eu vou talvez dar um alento, Camila, sobre os concursos públicos, né? Os concursos, eu vou te citar dois, talvez sejam exceção ainda, mas em algum momento esse livro também foi exceção, né? Só tinha o livro do Vives e mais nada, em 96, sobre esse assunto, né? Hoje tem uma montanha de coisas escritas sobre isso, mas na época era só isso. Há uns 8, 9 anos já, é questionado sempre, em 100% dos concursos do Ministério Público de Goiás, um modelo significativo. Sempre, sempre. É o Vinícius Marçal, o Marcelo, os examinadores, todos eles já trabalharam com esse modelo. Eu já fiz infinitos. Eu era convocado, agora a pandemia parou isso, né? Mas eu era convocado todos os anos para fazer parte da escola de aperfeiçoamento, né? Os caras entram, começam a fazer um curso de 3 meses, depois que entra no Ministério, na definição deve ser igual. E aí eu lá, para falar para eles de ação significativa, porque tinha sido objeto do concurso, os caras estavam lá, então alguns já tinham uma noção, mas alguns não tinham, e passaram mesmo assim, então eles queriam que aquilo fosse todos os anos. Parou com a pandemia. Mas até então, todos os anos eu estava indo para Goiás fazer isso. O concurso do TJ do Paraná, quando o examinador foi o juiz que trabalha com o Daniel Avelar no júri, uma outra vez. Não. Hoje é o Thiago. Antes, Leonardo. O Leonardo foi examinador do concurso 2 ou 3 vezes, também com o meu livro de parte geral do Natal. Então, assim, há esperança, né? E eu acho que outros livros, não falando meu, mas vários outros livros têm sido utilizados em vários outros concursos. É cada vez menor a participação do modelo finalista nos concursos, graças a Deus, né? E aí, às vezes, a gente fala, e diz isso um amigo querido meu, que é o Cláudio Brandão. Ah, mas o código é finalista. Eu disse, onde é que está escrito? Brinca, né? Não, mas ele foi escrito sobre o influxo do finalismo. Ok, mas tem algum dispositivo legal que diga, ou nós podemos lê-lo por Roxin, por Jacobs, ou por quem a gente quiser. E as normas não são essencialmente ali
Você vai lê-las de acordo com o teu paradigma. Né? As normas não regulam a doutrina, né? As normas regulam a vida. É um outro papo. Né? Então, eu acho que aí... Então, para te dar um alento... E ela é viva, né, professor? Igual o senhor falar com seus livros, né? Essa linguagem, ela é viva. Né? É viva, o que muda, né? E, claro, vocês falando do erro de tipo, e aí eu queria entrar um pouco nisso. Pensei no erro de tipo, no erro de proibição. Por que não pensamos também no erro de proibição? Eu vou um pouco mais longe no livro de parte geral. Por que essa dicotomia é a correta? Quem é que falou que é correta? Erro de tipo, erro de proibição. Pô, teve alguém lá atrás que dissociou a culpabilidade de tipicidade, antijuricidade, licitude, e faltou conhecimento do injusto, com conhecimento de formas diferentes. Teve lá o Goldschmidt, né, que falava da tripla dimensão da norma, né, consciência de agir, vontade de agir, e consciência de licitude. Portanto, essa consciência de licitude era um juízo de dolo, né, de um dolos malos, lá no foi construído lá atrás. Quem é que disse que esse negócio é atual e está certo? Eu, aliás, se vocês me permitirem, é um troço muito ruim de ficar fazendo, não gosto fazendo esse tipo de coisa, de autopropaganda. É inevitável porque não há outro escrito. Mas eu vou dizer, então, de onde eu tirei, que talvez fique melhor, menos deselegante. Né? Eu sempre pensava no erro uma coisa muito clara. Assim. Olha que engraçado. São 3 modalidades de erro. Né? O erro de tipo, as discriminantes putativas e o erro de proibição, certo? O erro de tipo, quando qualquer pessoa podia ser enganada também, o que acontece com ele? Afasta dó e culpa. Olha o resultado. O cara está impune, certo? Nas discriminantes putativas, sejam erro de tipo permissivo, ou erro de tipo, ou erro de permissão, qualquer uma das duas, se o sujeito errou onde qualquer pessoa errava, o que acontece? Fica impune. E no erro de proibição, se o sujeito se engana onde qualquer um se enganava, o que acontece? A falta de probabilidade fica impune. Então, a pergunta é, por que a gente não começa avaliando o erro a partir da sua excusabilidade? E sim através de uma categoria típica. Parece uma estupidez aberrante. E eu sempre achei isso. Mas eu não achava quem dissesse isso para mim. Né? Você busca um argumento de autoridade. Cara, esse cara deve ter louco. Inventou alguma coisa sobre o erro. Aí um dia, um amigo muito querido, vou citar o nome, porque citar coisas boas é bom, né? Citar a fonte, o Fernando Alves, que é o professor lá de Pernambuco. Ele falou, olha, eu acho que tem um texto que a gente viu na faculdade, que era do professor Everardo Cunha Luna, que fala alguma coisa assim, mas, cara, isso era um negócio que ele distribuiu na faculdade, não era livro, não era nada. No livro dele não tem isso aí. Ele questionava essa divisão entre erro de tipo e erro de proibição a partir justamente da excusabilidade. Será que não tem alguma coisa lá? Eu, cara, então acha esse escrito para mim. E ele foi atrás das herdeiras do Everardo Cunha Luna, que nem juízes são, mas que guardaram lá os apontamentos do pai e me mandou os textos que o Everardo era um baita catedrático, mas que teve menos projeção porque o Aníbal Bruno frustrava todo mundo, era o Aníbal Bruno. Mas ele era um grande catedrático também. E aí ele me mandou esses textos. Eu fui ler e era isso. O cara, na época que saiu o negócio, ele falou, olha, aqui tem uma coisa errada. O critério prático não pode ser esse. Então, se tudo isso aqui leva à impunidade, nós temos que primeiro analisar se é escusável. Né? Então, não, essas coisas. E daí eu fui desenvolvendo a partir da ideia. Então, não é ideia minha, ponto. Né? É minha aluna, ele pensou nisso primeiro, eu só desenvolvi. Pensei, cara, com 3 perguntas, você conhece todas as modalidades de erro. Todas. E eu ensino assim na sala de graduação, os 2 aí já tiveram aula comigo assim. Agora, primeira pergunta. O erro é excusável? Um erro que qualquer um cometeria? Se sim, o cara é impune. Ah, mas é impune por falta de culpabilidade ou de tipo. Não interessa, ele é impune. Do ponto de vista penal, vocês vão discutir isso lá no CID. Se vocês quiserem. Aqui não interessa. Não interessa. Ele é impune. Bom, aí sobrou o outro caso. É um erro que qualquer pessoa, no seu lugar, né, não cometeria. Aí a pergunta é, não cometeria porque foi uma violação de dever de cuidado? Ou não cometeria por outra razão? Se foi uma violação de dever de cuidado, a responsabilidade é culposa, certo?
Então, necessariamente, você está ou no erro de tipo, ou no erro de tipo indireto, o erro de tipo permissivo, certo? Que vai ser tratado como de tipo. Portanto, afasta o dó e prevê a responsabilidade culposa se não previsto lei. Se a questão não é a violação do dever de cuidado, mas outra coisa, é um engano acerca de outra coisa que o sujeito que não é excusável. Ele deve ter tomado mais cuidado, mas não está relacionado com um dever. Não é um flip, né? Não é um dever. É outra coisa. É um cuidado genérico, que não deriva da norma, deriva do conhecimento usual das pessoas. Bom, esse é um erro de proibição ou um erro de permissão, né? O alcance da norma de cuidado, enfim, é disso que nós estamos falando. E aí eu vou estar afastando, ou eu vou estar mantendo a integralidade da culpabilidade com uma redução de pena. Sempre vai ser o mesmo resultado. E a terceira pergunta é: o erro se refere a uma causa de justificação? Porque se refere a uma causa de justificação, se a resposta for sim, ou é um erro de tipo permissivo, ou um erro de permissão. Se a resposta for não, é um erro de tipo, ou um erro de permissão. Então, você chega às mesmas categorias se quiser, porque para mim o que interessa é a responsabilidade, mas poderia parar na segunda pergunta para atribuir a responsabilidade, está tudo certo, né? Mas se você quiser chegar à filigrana das categorias existentes, você faz com 3 perguntas, mas você capota o negócio, a análise. Porque daí tem sentido prático. Se você olhar como fazem os juízes, é exatamente assim. E não o contrário. E a gente fica categorizando primeiro, tá? Né? Parece que, não sei. Então, o erro pode ser muito mais simples, né? Quando eu explico a teoria do erro na sala, eu faço a explicação tradicional, e a molecada fica assim, né? Parece o nó górdio da teoria do delito, aquele negócio vai. Eu digo, calma, gente, com 3 perguntas, resolve tudo. E aí explico as 3 perguntas, e depois eu entupo nas provas de caso prático dele, nunca vi alguém errar. Nunca vi alguém errar. Ou o cara não percebeu que a discussão é sobre erro, e daí ele erra a questão. Se ele entrar na questão e usar as 3 perguntas, matou. Não escapa nenhum. Zero erro no erro. Parece piada isso, né? Mas as coisas, na prática, funcionam assim. Então, por que a gente não usa? E vamos lá. Foi descoberto há mais de 50 anos por um cara que já morreu, né? E nem deixou a coisa tão bem escrita, mas tem lá um texto inspirador para pensar nisso. Professor, nessa questão do erro, tem uma questão que me incomoda, Sim. que é a baliza do que é excusável e inexcusável, sobretudo pensando em termos de compartilhar significados. Pois é, mas ela é Parece fluida, que- né? Ela é fluida como todo o resto das Sim, sim. categorias Mas do direito. é que me parece que, por exemplo, sobre a análise do juiz, você tem uma atribuição de significado, talvez jurídico, muito mais claro para o juiz que está julgando do que para o réu que está sofrendo. Tá, mas vamos lá. De todo modo, seja como for, se a gente parte de um pressuposto linguístico, de que o juiz não está pensando em se ele se equivocou mesmo, na cabeça dele ou não, mas sim, ele está avaliando por que ele não excusa o cara, o ponto de partida é ele dizer por que ele não excusa. Não excuso por isso, por isso, por isso. O erro não é excusável porque tem essa e essa e essa características que são o fundamento da sua decisão. E esse fundamento é posto à prova. Posto à prova porque você questiona ele no recurso e vai ter um colegiado que vai dizer também. Não é importante, parece piada dizer isso, né? Mas, enfim. Não é importante se ele equivale mesmo ao sujeito ter mentalmente se enganado ou não. Porque o que se passou na mente dele se nos escapa. A pergunta é se é justo atribuir a ele ou não. É mais ou menos justo conforme os fundamentos forem mais ou menos compartilhados numa comunidade de fala. Né? Você vai dizer assim, todos os juízes são muito mais rigorosos. Cara, eu duvido que algum de vocês já não passou por isso. Vai um habeas corpus para vocês. Vocês vão entrar com habeas corpus em um caso determinado e é sorteado aqui na Câmara. Já não dá desespero? Antes. Por quê? Você conhece quem está lá. Aí, vai para o distribuidor. Aí cai com a doutora Maria José. O desespero aumenta. Por quê? Porque, estatisticamente, ela não consegue habeas corpus. Estatisticamente. Eu não estou nem dizendo se ela tem razão, se ela não tem razão. Isso um pouco importa. Mas você olha para aquilo e diz, cara,
a praxis ali é de uma exigência, e aí eu vou tentar, o mesmo vai acontecer com a teoria do erro, né? Como é que se tem justificado isso costumeiramente? Tem dado certo ou não tem dado certo? Esses fundamentos conseguem ser revisados pelo tribunal ou não conseguem? No tribunal já sei que eu vou perder, eu já estou pensando lá como é que vota o Sketch Medeiros, eu vou com o STJ, porque aqui já não vai dar. Esse é o ponto. Então, cara, você já vai pensando, puxa, como é que eu vou escapar da súmula 7 se eu vou falar de erro? Eu não posso tratar de elementos fáticos. A excusabilidade é uma categoria complexa, você tem que uniformizar o fato para poder falar de excusabilidade, porque você já sabe que vai perder aqui. Pode ser, mas é assim, dados os fundamentos. Talvez essa angústia ela seja muito mais uma angústia derivada da pretensão de equivalência. O cara se enganou mesmo, mas o juiz não considerou que ele se enganou. É uma angústia derivada das vezes em que eu precisei sustentar isso nos processos. Parecia que O universo do juiz era outro. Exatamente. Ele está analisando sobre a perspectiva Então, dele. a minha sugestão, desde um ponto de vista de petição, escreva desde o ponto de vista do juiz. Escreva algo que possa sensibilizá-lo segundo suas categorias. O resto, se você quiser que ele se ponha... Bom, eventualmente, você pode ter, sei lá, se o relator teu do caso... Eu vou falar de juízes que eu admiro, do ponto de vista humanista e da capacidade de empatia. Eu já vi algumas vezes eles se colocarem na posição do réu, literalmente. Né? O Panza ou o Telmo Xerém, é muito provável que você, falando do ponto de vista do réu, você consiga. Mas a maioria deles não tem, talvez, esse desprendimento. Não estou dizendo que é o melhor do que o outro. Esses dois eu admiro por essa característica, que é uma característica que eu vejo boa, mas nem todos são assim. E está tudo bem, né? Então, saber para quem você escreve. Direito, cara, direito é linguagem, não é outra coisa. No momento em que você achar que é outra coisa, já está... os espanhóis têm o termo melhor, ubicado, né? Contado por fracasso. No momento que você achar que direito você vai ter uma equivalência, mas isso aqui deveria ser sido considerado do ponto de vista do réu, não é assim que você vai conversar no direito. Sinto muito, é um pouco de ceticismo também. Professor, se me permite, é interessante esse tema porque ele toca no meu tema de pesquisa, porque o meu tema são os acordos e envolve também a teoria de negociação. Então, você criar um laço com o teu interlocutor, às vezes é mais importante do que a tese que estrategicamente, sem dúvida. Então, se na não tua envolve a petição... teoria do crime, mas, enfim, de alguma Não, forma... mas se na tua petição tem lá uma linguagem, que é a linguagem compartilhada do teu relator... Tem muita gente que diz, do meu ponto de vista, equivocadamente, tipo assim, você não pode usar latim na petição. Eu não uso. Mas quando o meu interlocutor usa, eu uso. Porque há uma identificação. Claro, claro. Se eu vejo que o desembargador sempre usa ab início, eu vou usar ab início na petição. Porque, de alguma forma, é mais confortável. Como também você vai responder uma prova de um professor, se você usar exatamente as palavras e expressões dele, A tua tendência... ter sucesso, e criar uma identificação. Claro que isso é uma tendência, né, gente? Isso vai ser, né? É uma tendência. Bom, ainda no ponto da Camila, sobre as críticas ao funcionalismo sociológico lumaniano, não vou entrar, tá? Vou me permitir reservar para a próxima sessão, mas é bem questionável, e talvez aí a gente consiga chegar naquele que Guilherme falou, me parece que aí tem ainda um negócio psicológico nisso aí, talvez seja pelo ranço ontológico, justamente da conexão entre o Maturana, né, e o Jacobs e a Luhmann, né? Mas tem dois buracos aí no meio, que são dois buracos severos, que são onde eu preferia apontar a crítica, né? Que um é a apropriação parcial do Jacobs em relação ao Luhmann, e outro é uma circularidade do próprio pensamento luhmanniano para escapar da limitação do conhecimento humano, que é próprio da sociologia. E que o Maturana e o Varela não têm esse inconveniente. Mas aí a gente trata disso na quarta-feira, né?
Bom, a insuficiência do paradigma mentalista sobre o erro, Jaqueline, também se aplica ao problema da primeira pessoa no dolo, né? Quando você viu aí o primeira pessoa, você falou, cara, é isso mesmo, né? Era aquilo que eu estava preocupado lá com o dólar, é isso aqui, né? De fato, é isso mesmo, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a única coisa que eu não abordei mais detidamente aqui na minha lista é a causalidade e o problema do mentalismo, mas eu já adiantei para vocês uma coisa, que a Júlia falou sobre isso, eu adiantei para vocês uma coisa que é causalidade é um hábito da mente. Pensem nisso, porque esse é o mote, talvez pudesse reduzir em uma frase, daquilo que a gente vai trabalhar quando for trabalhar causalidade. Que parte lá do Hume e vem subindo e mudando os paradigmas, mas me parece que aí há um ponto muito interessante da gente trabalhar. Eu só queria ter uma parte aqui que eu queria referir do texto. Às vezes eu me perco um pouco no texto, porque o meu livro é todo grifado, todo anotado, e em algumas páginas eu não sei onde é que elas estão, mas consigo encontrar uma passagem em que se faz uma crítica ao cientificismo, né? Quando se vai falar da historicidade do significado, ele vai explorando a linguamentes e tal, essa forma e tal. Na página 191 do meu livro, diz assim: os funcionalismos, tá, deduzem as linguagens naturais do conhecimento da língua-mentes. Está falando dos funcionalismos psicológicos, né? Mas do conhecimento das linguagens naturais inferem a existência de uma língua-mentes, com o que essa deixa de ser uma entidade cuja percepção interna nos facilite o conhecimento das linguagens públicas, para converter-se em uma mera hipótese metafísica, que pretende explicar como conhecemos o que, desde logo por outras vias, conhecemos. E se isso é assim, e não parece ser de outro modo, a língua-mentes é um excelente candidato para receber o corte da navalha de Ockham. Então, vejam lá, o que ele está falando? Que os funcionalismos procedem na prática ao contrário do que prescreveria um paradigma epistemológico. Não deduzem as linguagens naturais do conhecimento da língua-mentes. A língua-mentes em si não tem conhecimento, né? Mas do conhecimento das linguagens naturais inferem que a existência de uma língua-mentes que se supõe exista, né? Com a qual deixa de ser uma entidade cuja percepção interna nos facilite os conhecimentos das linguagens públicas para converter numa mera hipótese metafísica. Ou seja, continua sendo uma hipótese a língua-mentes. Teoricamente, todos nós viemos com esse kit. Algum kit de decidibilidade, né? E a partir daí a gente opera. Mas isso não é comprovado desde um ponto de vista empírico. Como é que você pode pretender ser científico com isso? Então, isso é um sério candidato à navalha de Ockham. Sabem do que ele está se referindo, né? O Ockham, Guilherme de Ockham, era um filósofo escolástico que dizia o seguinte: se várias soluções são prováveis para um caso, a mais simples provavelmente é a mais correta. Os caras estão fazendo uma transformação daquilo para imaginar que exista. É muito mais complexo do que se fazia antes. Você não, olha, a vontade que conduz o barco aqui. Não, mas essa vontade é condicionada por uma língua-mentes que é dada. Cara, eles estão dando um passo para trás, complicando mais e mantendo no mesmo mentalismo a coisa. Então, é um sério candidato à navalha de ouro. Então, vamos cortar fora as soluções que, se iguais, se conduzem ao mesmo resultado, têm uma operacionalidade mais complexa. Porque provavelmente a mais correta é a mais simples. Ele se baseava numa coisa que é uma coisa, enfim, é a ideia de que, da física newtoniana, né? De que o ponto mais curto o trajeto mais curto entre dois pontos é uma reta, uma obviedade, né? Então, da mesma forma, os raciocínios, né? Quanto mais tortuosos, parece que, se eles chegam ao mesmo resultado,
Há que se descartar os mais tortuosos, né? Ficar com os mais simples. É a ideia. Então, acho que era isso. A gente continua, a partir da crítica ao funcionalismo sociológico, né? Na quarta-feira. Aí está a cargo da Jaqueline, né? Mas vamos contar muito com a contribuição do Luiz, que gosta do tema. Já está escalado. Não é para apresentar, não. É para colocar as críticas e colocar os pontos de vista.